Olá a todos! Falar herança é sempre motivo de muitos questionamentos, principalmente quando existem irmãos unilaterais. Herança de irmão para irmão causa ainda mais dúvida. Por isso, decidi conversar hoje com vocês sobre este tema e vou procurar esclarecer de forma prática essas dúvidas. Sou Isis Souza Araújo, advogada, e sejam bem-vindos ao canal. Herança entre irmãos pode se referir ao patrimônio dos pais que deve ser dividido entre seus herdeiros legítimos, os filhos, e pode se referir também de herança de um irmão para outro irmão, que é o parente colateral, quando esse irmão falecido não tem pais vivos, cônjuge nem filhos. A Constituição Federal de 1888, em seu artigo 277, parágrafo 6º, eliminou a diferença que havia entre os filhos nascidos em um casamento, os adotivos, e aqueles nascidos fora do casamento. Pela lei, todos os filhos são iguais e possuem os mesmos direitos. Quando a pessoa falece e tem filhos, todos os filhos têm direitos em partes iguais do patrimônio do pai ou mãe falecido, desde que não tenha havido a doação a um dos filhos. Já falei em outros vídeos sobre essa possibilidade de doação a um único herdeiro, mas não havendo doação antecipada nem por testamento, todos os filhos têm direitos iguais na herança do ascendente. Mas é importante ressaltar que é somente o patrimônio individual do falecido que é transmitido por herança. Assim, para que ocorra a divisão de bens entre herdeiros, primeiro deverá haver a separação de todos os bens com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Ele tem direito à meação dos bens e somente depois de feita a meação e individualizado o patrimônio do falecido é que ocorrerá a divisão do seu patrimônio entre seus filhos. Então vou falar da partilha do patrimônio de pai ou mãe quando um dos dois falece. Mas vou dar um exemplo que vai tornar mais fácil a compreensão. Suponhamos que um casal, casado em regime de comunhão universal de bens, o homem venha falecer deixando 3 filhos, 2 nascidos no casamento e outro nascido de uma relação anterior. A partilha do patrimônio após a meação com o cônjuge sobrevivente restará somente o patrimônio do falecido, que será dividido igualmente entre todos os filhos, independente de serem filhos da mesma mãe, será dividido de forma idêntica, justamente porque filhos de casamento anteriores ou nascidos de relação extraconjugal possuem os mesmos direitos sem qualquer tipo de distinção. Mas quando a herança ocorre entre meio-irmãos, como proceder quando o patrimônio herdado é de um outro irmão, parente colateral? Vejam, os parentes colaterais são aqueles que não descendem ou ascendem diretamente do mesmo pai ou mãe. É o caso, por exemplo, de irmão falecido que não tem descendente, não tem ascendentes, nem cônjuge. Nessa situação, os parentes colaterais são chamados à herança. Caso esse irmão falecido tenha irmãos dos mesmos pais e um meio-irmão, como fica então a partilha? Vejam, o Código Civil de 2002 determina em seu artigo 1841 que cada meio-irmão herdará a metade do que couber a cada irmão bilateral, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Vou dar um exemplo. A herança de uma pessoa que tem irmãos e cujos pais são falecidos, não possui cônjuge nem filho. Possui somente irmãos unilaterais e irmãos bilaterais. Se cada irmão bilateral, filho do mesmo pai e da mesma mãe, receber a quantia de R$50 mil, cada meio-irmão receberá 25 mil, a metade. A questão que se coloca decorre da regra sucessória pela qual o irmão unilateral, só de pai ou só de mãe,
herda a metade do que herda o irmão bilateral. Vejam que o atual Código Civil ainda atribui maior quinhão ao irmão bilateral e menor quinhão ao unilateral. Muito vem se debatendo sobre a inconstitucionalidade desse artigo em razão da igualdade dos filhos previsto na Constituição Federal. Mas parece que a sociedade brasileira abraçou essa regra sem questionamento. Mas a sucessão legítima presume a vontade do falecido, que se o irmão fizer testamento, terá sua vontade cumprida após sua morte. Mas infelizmente fazer testamento não é um procedimento comum, não é utilizado no Brasil. Os irmãos da qualidade de colaterais são herdeiros facultativos e caberá ao irmão, antes de falecer, igualar os quinhões por meio de testamento. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, peço que curtam, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas, pois existem muitas dúvidas sobre esse tema. Até o próximo vídeo.